Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bom com vocês? Nossa, aquele tipo de vídeo que não dá vontade nem de fazer. Faltou coragem pra fazer esse vídeo. Como faltou coragem! Bom, galera, vim aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre aquela tragédia de ontem, né? Porcada 2, Corinthians 0. Os caras fizeram um gol em homenagem a cada mundial nosso e a gente também fez um gol para cada mundial deles, se é que vocês me entendem. Bom, galera, eu tô assistindo o jogo do Tricas aqui, que a gente, né, lógico, né, coringão de coração, mas a gente curte assistir um futebolzinho domingo à noite, à tarde aí, né, e gosto de fazer uma betzinha às vezes aí. Eu tenho a índole de nunca fazer em jogo do Corinthians. Uma porque eu tento levar o negócio de uma maneira meio profissional, não saio colocando dinheiro em qualquer jogo, eu já estudo esse negócio. Não sei se vocês já pesquisaram a respeito, mas canal do Netuno, do Theo Borges, então a gente sabe que o fator emocional é uma coisa que dificulta bastante operar nesse lance de apostas esportivas. E, cara, eu deixar o emocional de lado em um jogo do Corinthians é impossível. Então eu já tenho como premissa não apostar em jogo do Corinthians, mas né, eu assisto outros jogos aí às vezes e buscando alguma oportunidade de mercado aí. Mas dá uma pausa aqui, o jogo tá meio borocochô, não tô achando nenhuma oportunidade pra fazer as coisas que eu gosto de fazer. Deixa eu até virar um pouquinho aqui, porque teve um dia que o YouTube me deu direitos autorais, porque tava aparecendo assim, ó, um tiquinho. Você tem noção? Eu tive que cortar o vídeo e cortar o pedaço do vídeo que tava aparecendo o futebol e subir o vídeo de novo, né? Bom, então vamos lá, galera. Já enrolei muito, deixa eu falar com vocês. Assim, quem acompanha o canal, eu já comentei mais de uma vez que quando o jogo é aos sábados à noite me complica bastante, porque eu trabalho de plantonista num hospital sábado à noite, então é o único dia assim que pra mim é impossível assistir jogo. Lógico, a gente dá aquela espiadinha quando às vezes é algum jogo que, dependendo como tá o fluxo lá no trabalho, eu consigo dar umas espiadinhas, mas particularmente ontem eu não consegui assistir quase nada do jogo, né? Então fica até meio complicado eu fazer, tipo, análise de jogo. Apesar de eu também já ter falado várias vezes que o canal aqui não é sobre análise de jogo, é meio que um bate-papo de corintiano para corintiano, das impressões após os jogos. Mas, né, como que eu vou falar a performance do Corinthians? Lógico, eu assisti melhores momentos, eu assisti vídeos de comentários depois de analistas falando sobre como foi o jogo. Mas enfim, para eu dar a minha impressão do que eu vi sobre o jogo fica meio complicado. Então, quando acontece isso, eu gosto de pegar um outro aspecto para falar a respeito, né? Como por exemplo, hoje eu queria falar sobre uma coisa que ficou claro assim, cara, claro para mim. O Corinthians precisa de reforços na parte defensiva, cara. Não vai dar pra gente brigar com os times da parte de cima do campeonato. Campeonatos longos, torneios extensos aí, tem Copa do Brasil ainda pela frente, tem a sequência da Copa Sul-Americana com esse elenco. Porque uma coisa é que nem como eu falei, né, que eu acompanhei bastante conteúdo aí da galera falando sobre o jogo. Uma coisa, a galera criticando bastante o Matheus Donelli, né? Eu tô naquela linha de pensamento. Nossa, o Donelli foi o pior do jogo? Tomou frango? Não, ele fez até defesas ali, né, bastante importantes ali, naquele lance que o Kaká escorregou a hora que o Vitor Roque cortou ele, o Donelli salvou o Corinthians, entendeu? Só que, cara, a bola que vai no gol, a gente sempre pensa, puta, se fosse o Hugo pegava. Tem umas ali que eu acho que talvez nem o Hugo pegasse, mas a gente sempre fica com essa sensação. O Corinthians, obviamente, cara, você pode pegar que eu lembro a fase que o Corinthians teve o goleiro reserva, que você falava assim, nossa, esse aí é do nível do titular, hein? Nossa, esse aí, a galera tinha muitas vezes, a galera até começava a questionar, pô, não tá na hora do titular sentar no banco e deixar o reserva jogar um pouco? Foi Cássio e Walter, cara. E não é normal nem no Corinthians e nem em nenhum time do mundo você ter dois goleiros do mesmo nível, entendeu? Então eu lembro quando Dida era o goleiro, o reserva não era a altura. Ronaldo Giovanelli era o goleiro, o reserva não era do mesmo nível do Ronaldo. Cássio foi a exceção que eu acabei de citar. E o Hugo agora, se o Donelli fosse do mesmo nível do Hugo,
O Hugo, um goleiro aí que tá todo mundo cogitando até de ir pra seleção e tal, você acha que já não ia ter outros times fazendo proposta? Tanto é que foi o que aconteceu com o Walter, né? O Walter ainda seguiu um bom tempo na reserva do Corinthians, só que chegou uma hora que, né, os outros times cresceram o olho, falou, pô, o Corinthians tem um goleiraço no banco, vamos fazer uma proposta aí que ele deve querer jogar, né? Então vamos trazer ele pro nosso time. Eu lembro uma vez surgiu até um papo que o São Paulo queria o Walter, né? Mas acabou que ele não foi pro São Paulo e tal, e depois acabou indo lá pro Cuiabá, né? Onde ele fez bastante partidas memoráveis, né? Então, assim, no gol a gente já tem que se conformar com isso. O Donelli é reserva, é goleiro reserva. Ah, não sei o que, mas você pode questionar, dá uma chance pro Felipe Longo também, beleza. Mas só que o Donelli, assim, a gente vem acompanhando o histórico dele, ele tem muitos anos de Corinthians, tem passagem por todas as seleções de base. Então eu acho que talvez ele não seja um goleiro para ser titular do Corinthians. Talvez não, eu tenho quase certeza disso pelo que ele mostrou até hoje. Mas também é o goleiro reserva, cara. Infelizmente, qual tá sendo o grande problema aí? É que, principalmente na posição de goleiro, o reserva, geralmente, ele não é do mesmo nível do titular, mas o reserva é para jogar um jogo ou outro, né? Porque o goleiro titular fica um outro jogo fora aí e já volta. E a gente tá tendo o Hugo lesionado aí, então o Donelli precisando jogar bastante jogos seguidos, né? Então esse que tá sendo o problema. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo, como eu falei, né, que eu não tenho como analisar o jogo, enfim, é a questão do sistema defensivo ali, galera. Não tem como, cara. Não tem como. Ó, o Corinthians, hoje em dia, você pega, vou dar até o exemplo do nosso próprio rival que a gente jogou ontem. Você vê no Corinthians um zagueiro que seja uma figura, digamos, respeitada, assim, como é o Gustavo Gomes na zaga do Palmeiras? Não tem, cara. E aí, pegando o próprio Corinthians, entendeu? Pô, a gente sempre teve aquele zagueiro referência, sempre teve um Fábio Luciano, um Chicão, um Gamarra, entendeu? Pra falar dos anos mais recentes aí, né? Então, hoje em dia, quem que é esse zagueiro referência do Corinthians? O titular que você fala assim, não, cara, é esse daqui e o outro que jogar junto com ele pode ir alternando. Não tem, cara. Eu acho que talvez o nosso melhor zagueiro hoje em dia seja o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, vocês enxergam nele essa referência técnica, o potencial de falar assim, não, esse é o xerifão do Corinthians? Cara, eu não vejo, mano. Então fica bem complicada essa questão. O time precisa ter mais peça defensiva. Já tá claro que quando o Angileri não joga, complica muito a nossa situação. Bidu, no jogo de ontem, horrível, horrível, horrível dos horríveis, entendeu? A zaga, não vou falar que comprometeu, mas é nítido. Por exemplo, o André Ramalho, quando precisou, em alguns lances ali, correr atrás do Estevão, você vê que o Estevão deixava ele comendo poeira, saía correndo na frente, o André Ramalho não conseguia buscar. Kaká não comprometeu no jogo de ontem, fez uma partida normal, sem nada de excepcional, mas também não foi ruim. Mas a gente já tem o histórico do Kaká, então o Kaká acaba sendo aquele mesmo raciocínio que eu falei sobre o Félix Torres no vídeo passado, né? É a mesma coisa que você dirigir com uma habilitação vencida. Você pode passar numa blitz aqui e ali, mas você sabe que uma hora vai dar bosta. Não é o zagueiro que dá pra você confiar, falar, não, esse é o meu titular. É pra compor elenco no máximo. E olhe lá ainda, né? Então, só aí eu já citei o goleiro, que infelizmente acho que a cena é essa mesmo, é torcer pro Hugo voltar logo, né? A lateral esquerda e já tá sendo falado. Então outro ponto que eu quero tocar, que são posições que já tá, não é de agora. Estão criticando isso por causa do jogo do Palmeiras. Não. Essas posições, principalmente lateral esquerda e reforço pra zaga, já tá sendo falado, ó, faz muito tempo que o Corinthians precisa trazer algumas peças de reposição ali que o que a gente tem à disposição hoje em dia não é suficiente. Eu ouvi falar em alguns vídeos aí, né, que o Fabinho Soldado tá trabalhando quietinho ali, mas que ele vai tentar fazer uma janela de transferência boa agora no meio do ano, né? Do mesmo nível que ele fez, né, do ano passado, que foi o que subiu o patamar do nosso time, contratações pontuais ali. Eu espero que alguma dessas contratações pontuais venham pra zaga, né? E mais uma coisa, né, galera, sobre o jogo ontem, né? Como eu disse, fugindo um pouco dessa parte de analisar lance a lance, né? Pelo pouco que eu vi, galera, assim, isso aí pode soar, falar mais do mesmo.
né? Que todo corintiano sabe que isso aí é lei dentro do Corinthians, é algo inegociável. Galera, o Corinthians é raça, cara. É raça e nunca pode um jogador começar a ficar deslumbrado porque tá sendo elogiado. Eu vou falar isso por conta do Carrillo ontem. O Carrillo, cara, eu sou apaixonado por esse jogador. Faz tempo que eu não via um jogador com tanta frieza para jogar ali no meio de campo, tão técnico, com uma tomada de decisão tão boa. Um cara frio, que para a bola, dribla quando tem que driblar, quando não é para driblar, passa de primeira. Só que eu não sei se tomara, né, que tenha sido só. Acontece o jogador fazer uma partida ruim. Tomara que tenha sido só ontem, que não. Porque ele tá recebendo muito elogio, né? E ontem, em um dos gols do Palmeiras, ele foi mole na marcação. E depois, pra mim, né, vendo os melhores momentos e tal, em algumas jogadas de meio de campo ali, me deu a sensação, se eu tiver errado, deixa nos comentários aí pra mim me corrigindo, por favor, mas que ele tava prendendo a bola um pouco mais do que precisava, enfim, eu espero estar errado. E o que a gente conseguiu igualar o Palmeiras, porque, cara, não dá pra negar, os caras estão com um time melhor do que o nosso hoje em dia, entendeu? Então, o que uma regra que vale pro Corinthians e pra todos os outros times, quando não dá na qualidade técnica, iguala na raça, entendeu? E no Corinthians isso aí não é nem pra se questionar, não, a gente tem que fazer isso quando o adversário é mais forte. Não, o Corinthians tem que fazer isso todo jogo, entendeu? Quando é que nem quando o Marcelinho falou que ele entendeu, cara, aqui a galera gosta de bumbum no chão, é carrinho, entendeu? Você pode ser o jogador mais técnico do time, mas você tem que dar carrinho, você tem que brigar, entendeu? Ontem, falando desse ponto aí, pra finalizar o vídeo, que eu não vou me estender muito, porque como eu falei, desse tipo de vídeo aqui já dá. Só tô gravando para manter o compromisso com quem. Eu sei que esses vídeos longos não tem muita visualização ainda, mas para quem tá assistindo, né? Manter o compromisso aí de dar sequência no canal e ter vídeo todos os jogos. Mesmo na derrota eu não vou me omitir, eu vou vir sempre gravar. Eu posso vir um pouquinho atrasado, mas venho. Para finalizar já o vídeo, um jogador que para mim ontem, com exceção daquele lance lá no final, que eu não sei se ele já tava muito puto com o resultado e deu deu uma desligada mentalmente ali naquele período do jogo, que o Carrilho jogou a bola pro Memphis, ele não tava olhando pro jogo, a bola pegou nele e saiu. O Memphis foi um cara que entendeu o clássico, entendeu? Eu acho que ele até entrou com esse espírito, porque talvez ele já esperava alguma coisa diferente pelo que ele tinha feito na final do Paulista. Ele buscou o jogo todo o tempo, fez bastante jogada de efeito, mesmo o resto do time não jogando bem. É, não aquelas jogadas de efeito inúteis, sabe? Que muitas vezes o jogador faz, mas jogando pra frente, chapéu, pedalada, toca de calcanhar, teve toca de calcanhar que ele deixou o Hugo ali em ótima condição para cruzar ou chutar no gol, enfim, do chapéu no Gustavo Gomes, entendeu? O Memphis encarnou o espírito do derby ontem, né? Eu acho que se todos os jogadores tivessem entrado com o mesmo espírito que o Memphis entrou, talvez o Corinthians não tivesse perdido esse jogo. Ah, e me veio um outro assunto na cabeça aqui, que eu falei que ia finalizar com o assunto do Memphis, mas eu vou dar só mais um adendo, galera. A gente tem que tomar cuidado, porque assim, o Corinthians precisa focar nessa questão de ter um elenco mais qualificado, não só um time titular, porque é meio assustador quando você pega o resultado dos últimos jogos contra o Palmeiras, não digo o resultado do placar em si, tá? Mas eu falo de volume de jogo, jogar melhor, entendeu? A gente ganhou na casa deles lá, que foi o que praticamente o que garantiu o nosso título paulista. Show, fiquei muito feliz, mas eu não sou da galera que desmerece o título paulista, pelo contrário, pra mim um derby numa final tem que ser celebrado pra caramba, é gostoso tirar sarro dos caras, mas eu não quero ficar me escorando nisso muito tempo não, porque se você for avaliar performance naquele jogo que a gente empatou 1-1, que o Hugo pegou o pênalti do Estevão, o Corinthians era para ter sido goleado, entendeu? Ontem o Corinthians poderia ter sido goleado de novo, entendeu? Então, tirando os dois jogos da final do Paulista, que o jogo no Allianz o Corinthians soube jogar bem, e o jogo
em Itaquera, o Corinthians, né, sabendo que o empate favorecia, travou o jogo. Não foi um jogo bonito do Corinthians, mas ele usou essa parte que eu falei de jogar com raça, tal, e a torcida junto, tudo aquilo que eu já falei. Mas você pega esse jogo que eu falei, o primeiro dessa lista, que a gente não foi goleado por milagre, e ontem, que dava muito bem pra gente ter sido goleado, o Corinthians deu um chute no gol o jogo inteiro. Gente, olha o que eu tô falando. Um chute no gol em 90 minutos. O Palmeiras, fora os 2 gols, meteu bola na trave. O Estevão deu aquela cavadinha que passou, que quase que o Kaká fez gol contra. O Donelli salvou o chute do Vitor Roque, como eu já tinha citado anteriormente. Então contabiliza aí uns 3-4-0 fácil. O Corinthians deu um chute no gol. Entendeu? Então é pra gente ficar meio com medo, sim, e... Eu não digo medo talvez não foi a palavra certa que eu usei, mas... Analisar essa situação aí, analisar o trabalho dos dias, enfim, seguir sempre, né? Acompanhando aí, analisando o que é o nosso papel de torcedor aí, beleza? Bom, galera, pra mim, perder pros caras sempre é horrível, mas não se compara uma derrota num jogo de turno, que esses 3 pontos que a gente perdeu pra eles a gente pode recuperar no próximo jogo, do que a derrota no final do Paulista. Mas, pra mim, chega de celebrar o Paulista, agora é foco no Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil, que o Corinthians tinha que ganhar pelo menos um desses 3 títulos pra fechar 2025 bem, beleza? Valeu, galera, forte abraço, comente aí pra mim o que você achou sobre o jogo, o que você achou sobre o vídeo, se discorda de alguma coisa que eu falei. E tamo junto, vai Corinthians, se eu não me engano, o próximo agora é contra o Fluminense, né? Na Arena Corinthians, vamos ver se a gente já recupera dessa derrota aí pra seguir brigando pelas cabeças ali do Brasileirão. E eu vou acompanhar o segundo tempo dos Tricas aqui pra ver se eu consigo fazer uma betzinha aqui. Tá difícil, galera, tem que buscar várias fontes de renda, mas ó, não tô falando que nesse mundo de apostas esportivas 99% das pessoas perdem dinheiro. Eu tenho consciência disso, eu tô tentando ser parte desse 1% que ganha dinheiro. Não tô falando pra ninguém que aposta esportiva é fonte de renda não, hein? Senão depois vão me interpretar mal aí, falando que eu tô aconselhando a usar a aposta esportiva como fonte de renda. Isso aí é um mercado que poucos conseguem ter rentabilidade. Eu já perdi dinheiro agora que eu tô começando, depois de, sei lá, uns 3, 4 anos estudando isso aí, que eu tô começando a ter um pouco de lucro, entendeu? Então, vai com calma aí. Se você pretende entrar nessa, assiste os canais que eu falei aí, Netuno, o Theo Borges, eu acho que são os melhores que falam disso de forma gratuita e não falando só para ficar vendendo o curso deles de grupo de tip. Eles ensinam mesmo como o negócio deve ser. Beleza? Valeu, galera. Um assunto off-topic aí. Tem nada a ver com o vídeo, mas tamo junto. Até o próximo jogo. Vai Corinthians. É nóis. Valeu.